Cumprimento naturalmente todos os presentes, cumprimento de forma particular os membros da mesa, especialmente o Sr. Dr. José Horácio Ribeiro, enquanto Presidente do IASP. Cumprimento também o Sr. Professor Marco António da Silva, um velho conhecido, um amigo desta casa, e cumprimento os mais membros do júri, o professor Menezes Cordeiro, o professor Vera Cruz Pinto, enfim, o professor Ribeiro Ascensão chegará dentro de algum tempo, como já foi dito, e cumprimento todos os presentes, como não podia deixar de ser. É com todo o gosto que dou as boas-vindas a esta casa e a esta sala, e porque se trata do lugar, digamos, mais nobre desta faculdade, como atestam aqui, enfim, estes quadros que estão aqui nas paredes. Nós, de facto, temos aqui uma tradição de todos os professores jubilados têm o seu quadro, na medida em que é possível, alguns são antigos e, portanto, não foi possível conhecer as pessoas propriamente enquanto vivas, mas todos eles têm direito aqui a um quadro que faz justamente lembrar o facto de esta casa ser uma casa de tolerância. É uma casa de saber, é uma casa de ciência, mas é também uma casa de tolerância. E por isso, independentemente da postura que todas estas pessoas políticas da solução que tiveram ao longo da vida, foram pessoas desta casa, deixaram sua marca científica aqui, e permite-me só, enfim, referir aqui duas situações. O professor Marcelo Caetano, que foi o último primeiro-ministro de Portugal antes da democracia, e o professor Palma Carlos, que é o último lá em cima, aliás, veio a morrer no Brasil, isto aí encontra-se no Brasil, e o professor Palma Carlos, o primeiro além do lado esquerdo, que é o primeiro-ministro depois da democracia. Como veem, não podia aqui haver maior diferença, enfim, esta zona está toda cheia os demais quadros, não estão aqui todos, uma vez que esta faculdade tem 100 anos. Tem 100 anos já, um pouco mais. Foi a segunda das faculdades de Direito existentes no país, a primeira foi a Coimbra, curiosamente. A universidade em Portugal foi criada em Lisboa e não em Coimbra, mas com o tempo acabaria por ficar em Coimbra a partir do século XVI, e aí se manteve ininterruptamente, de tal forma que durante os vários séculos em que Portugal e o Brasil estiveram ligados, os juristas que marcaram a história do Brasil, todos eles acabaram por passar por Coimbra, ou a grande maioria deles por Coimbra, criando-se também no Brasil a ideia que foi verdadeiro durante muito tempo, que era a única universidade existente do país. Não é hoje, de facto, há mais de 100 anos que existe aqui esta casa, foi aliás constituída por pessoas de Coimbra que vieram para aqui numa determinada altura, quando se entendeu que estava na altura de existir uma nova faculdade de Direito. Enfim, justamente a Universidade de São Paulo com a de Pernambuco, com a antiga Olinda, são as grandes universidades, isto é, as mais antigas universidades brasileiras, e por isso tem todo sentido que estas casas de grande tradição, de grande longevidade, de grande ciência, se unem, colaborem para tratar dos assuntos que são comuns, ou seja, da ciência do próprio direito. É isso que tem de estar a fazer, e enquanto os senhores aqui presentes, enquanto naturalmente juristas, mas enquanto advogados, têm aqui nesta casa um lugar de acolhedor, um lugar que sempre os acolherá quando aqui quiserem por aqui passar. Senhores professores, vim aqui apenas, enfim, dar-vos as boas-vindas. Tenho outros aspectos, outras questões que terei de ir agora iniciar. Vou dar agora a presidência ao professor Vera Cruz Pinto, que continuará aqui os trabalhos. Se me permite, eu só gostaria de, em nome de todos os brasileiros que estão aqui, agradecer a maravilhosa recepção que Vossa Excelência nos dá hoje, esse ambiente que é um ambiente absolutamente inspirador para a cultura jurídica, especialmente por uma instituição como o Instituto dos Advogados de São Paulo, que foi fundado em 29 de novembro de 1874, portanto é a instituição jurídica associativa mais antiga do estado de São Paulo, o terceiro instituto mais antigo do país,
Os dois primeiros anteriores são os Institutos Advogados Brasileiros, que tem a sede no Rio de Janeiro, de 1843, porque lá, à época, era a capital do Império. Posteriormente, o Instituto dos Advogados de Pernambuco, também em razão da existência da Faculdade de Direito, é de 1851. E São Paulo, então, em 1874, que nasceu de um grupo de professores do Largo de São Francisco, tendo por seu presidente, o primeiro presidente, Barão de Ramalho, que era um professor catedrático do Largo São Francisco e também foi diretor daquela faculdade. Razão pela qual a ligação do Instituto com a academia é desde a sua gênese, e por essa razão que todos nós aqui nos orgulhamos muito já nesse 4º ano, e agora com Vossa Excelência na presidência do Conselho Científico, como professor de História, com essa sua especialidade, para que nós possamos também lhe dar um pouco desse colorido da história do Instituto e do Brasil. Eu passo às suas mãos uma das últimas publicações do Instituto, que eu lhe fiz uma dedicatória, o tema absolutamente atual, como pode ver, e uma série de Mas não podia ser. Uma série de trabalhos jurídicos acerca exatamente do tema, que eu tenho certeza que terá muito gosto de ler. Terei, com certeza. Muito obrigado. Muito obrigado eu pela oferta e enfim, essas pequenas indicações que me deu, algumas eu conhecia, algumas não conhecia, estamos sempre a aprender, mas de facto não tinha qualquer dúvida que quer a Universidade a nível de São Paulo, quer a Ordem dos Advogados estavam estreitamente relacionadas desde o seu início e que, no fundo, funcionam como entidades quase indissociáveis no que diz respeito ao tratamento do direito, ao desenvolvimento da ciência jurídica, à qual, enfim, toda a língua portuguesa tanto deve ao Brasil. Muito obrigado a todos. Muito obrigado.